Uma nova legislação estabelece critérios mínimos de segurança para quem exerce a profissão de mototáxi e de motoboy no país. A lei aprovada há um ano e que entraria em vigor no último sábado foi transferida para fevereiro por determinação do Conselho Nacional de Trânsito. Pelo texto, os profissionais que atuam como mototáxi e motoboy precisam equipar os veículos com um aparador de antena, popularmente conhecido como corta-pipa. A legislação determina também que é preciso colocar fitas reflexivas no baú, usar colete especial com listras amarelas para chamar a atenção dos outros motoristas no trânsito. As motos precisam também portarem placas vermelhas. Todos esses itens serão verificados pelos fiscais de trânsito dos Detrans. A legislação ainda estabelece critérios mínimos para quem quer exercer essa profissão. O motociclista deve ter idade mínima de 21 anos, deve ser habilitado há pelo menos 2 anos na categoria A e também ter feito um curso de direção defensiva. A multa para quem descumprir as exigências será de R$ 127 e será considerada uma infração grave. Com a regulamentação, o governo espera aumentar a segurança para quem trabalha sob 2 rodas. De acordo com dados do Departamento de Trânsito no Distrito Federal, só nos 5 primeiros meses deste ano, 40 motociclistas profissionais perderam a vida em acidentes. Agora, se o objetivo é melhorar as condições de serviço, a mudança na legislação não agradou os principais interessados. Aqui em Brasília, cerca de 40 mil desempenham atividade profissional sobre 2 rodas. O sindicato da categoria Proteste diz que as novas regras não são vantajosas. Brasileiros, isso é tudo para a última hora. Sábado começa a valer a lei, é a apreensão do veículo, a apreensão da habilitação e não tem uma moto aqui com placa vermelha. Um processo que fica caro, fica aproximadamente R$ 981 para o motociclista se enquadrar nisso aí. A lei foi criada em agosto do ano passado e ficou um ano para entrar em vigor. Durante o período, os profissionais e as empresas tiveram que se adaptar às novas exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Para falar mais sobre o assunto, eu tenho ao meu lado o advogado Carlos Coelho, advogado trabalhista. Boa tarde. Essa lei principalmente visa a segurança não só do motociclista, mas também do pedestre e de outros motoristas. Exatamente, Salema, e de todos aqueles que de alguma forma podem ser vítimas de um trânsito violento, de um trânsito que ninguém quer, que é o trânsito que as motocicletas de uma forma geral e os motoboys em especial têm causado para toda a coletividade. Então o objetivo da lei é de imediato diminuir as mortes, os ferimentos e tudo mais, e num segundo momento diminuir também os custos do próprio Estado com saúde, com os problemas decorrentes desses acidentes. Carlos, nós temos esse equipamento que seria praticamente para proteger o motociclista, mas que hoje é utilizado de uma forma totalmente irregular, né? Essa lei também visa isso, equipamentos para proteção do motociclista e não para embelezar mais a motocicleta. Vindo para cá, por exemplo, eu me deparei com uma motocicleta em que o mata-cachorro, ele protege fundamentalmente o motor, ou seja, dobrou-se o mata-cachorro para proteger a máquina e não o homem, quando na verdade o objetivo da lei é outro, é a proteção do homem, é salvar vidas e evitar ferimentos e desastres de uma maneira geral. Carlos, nós temos uma pergunta feita nas ruas, vamos acompanhar. Riosney, profissão motoboy. A roupa exigida deve ser comprada pela empresa ou pelo funcionário? Carlos, como nós vimos na reportagem, uma grande reclamação da categoria é justamente o valor de se ajustar às novas regras. De quem aí seria a responsabilidade? A responsabilidade imediata é do empregador, mas a maioria dos motoboys eles trabalham por conta própria. E aí há uma alteração bastante interessante na lei, que ela atribui ao empregador e ao tomador do serviço a responsabilidade pelo dano que aquele motociclista, aquele motoboy causou a terceiros. Isso significa o quê? A rigor, ainda que o empregador não tenha essa obrigação sob o ponto de vista de alguma norma interna, de algum contrato de trabalho, ou o tomador do serviço também se sinta desobrigado a isso, mas é importante que ele ou fiscalize o seu prestador de serviço, o seu empregado, ou então que ele próprio se disponha a arcar com esse ônus, sob pena, como eu disse antes, dele ter que responder civilmente
pelos danos morais e materiais que aquele seu empregado ou aquele prestador de serviço causou. Carlos, mais uma pergunta vinda das ruas. É o Supercílio Moreira, é o motoboy. A empresa é responsável pela falta de equipamento? No caso da falta do equipamento, seria o motociclista responsabilizado, o patrão? Como o senhor falou, haveria um acordo entre o patrão e o empregado nesse caso? Na verdade, sob o ponto de vista da lei, não existe acordo nenhum. A responsabilidade imediata pela infringência à lei é do motociclista, é ele que vai sofrer os pontos na carteira, é ele que vai ser multado. Agora, a lei estabelece a responsabilidade do empregador nas hipóteses em que haja o acidente e que o empregador ou o tomador do serviço não exerceu uma responsabilidade de escolher bem o seu empregado e o seu tomador de serviço e de vigiar para que ele tome as cautelas e observe a lei no que se refere à segurança. Se ele não fizer isso, ele pode ser responsabilizado pela Delegacia Regional do Trabalho. Terceira e última pergunta da população. Valderlândio Braga de Souza, motoboy. Eu gostaria de saber das autoridades se o curso especializado vai ficar por conta dos funcionários? Esse curso é bastante interessante, né, Carlos? Que é justamente para instruir o motociclista a saber pilotar, né, uma direção defensiva. Fica por conta de quem o pagamento desse curso? Bom, como eu disse antes, tanto o custeio de todo o exercício da profissão, a rigor de imediato é do próprio motociclista. Afinal de contas, é ele que trabalha, é ele que exerce a profissão e é ele quem sofre os acidentes, é ele que está sujeito aos acidentes. Mas, de uma maneira seguinte, a responsabilidade também é do empregador e do tomador de serviço. Agora, o CONTRAN, ao alterar o prazo, ele estabeleceu uma mudança bastante interessante, que é a de que esse curso possa ser feito à distância, ou seja, e não aquele curso presencial. Isso deve diminuir bastante os custos e o tempo também do próprio curso. Tá certo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Voltamos com você, Paulo Echevarria. Tá certo, muito obrigado.